Sim, galera, deu um pane aqui na aula. Nós vamos dar continuidade na parte que nós estávamos falando, né? Naquela parte de transformação. Então, veja bem, ó, quando eu vou da unidade maior para menor, quilômetros por hora para metro por segundo, eu vou dividir o que eu tiver por 3,6. Se eu tiver de metros por segundo e quiser ir para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, não tem erro. É você decorar isso aqui, entender como faz o cálculo e depois decora a formulazinha que não tem para onde errar, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 90 km por hora e quero transformar em metros por segundo. Eu estou indo do maior para o menor. O que eu faço? Divido por 3,6, tá bom? Se eu tenho 15 metros por segundo em quilômetros por hora, o que eu vou fazer? Multiplicar por 3,6. E aí fica fácil. Façam isso aí, é para treinar, né? Então, no primeiro, quilômetros por hora e por metro, transformando para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu tenho metros por segundo, quero em quilômetros por hora, eu multiplico. Não esqueçam, ok? Agora nós vamos ver alguns exercícios sobre velocidade média escalar, tá? Também nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? E depois eu deixo uns para vocês fazerem e retornar, tá bom? Primeiro exercício aqui, ó, diz o seguinte, ó. Em um horário pouco movimentado, uma avenida onde a velocidade máxima permitida é 60 km por hora é percorrida em 15 minutos por um veículo que se move dentro do limite da velocidade permitida. Se a velocidade de travessia da pista for alterada para 40 km por hora, qual será o tempo mínimo necessário em minutos para um veículo percorrer-se dentro do limite da velocidade? Então, veja bem, tem as opções, ó, letra A, B, C, D, E, tá? E aí ele já fala aqui na letra A, mas vamos ver como resolver, ó. Então, veja bem, primeiro precisamos o quê? Calcular a extensão da pista, ou seja, o comprimento da pista para poder utilizar a fórmula da velocidade. Qual é a fórmula lá da velocidade média? Espaço sobre tempo. Então, como a hora é igual a 60 minutos, e foi dado 15 minutos, eu vou dividir 15 por 60. 15 por 60 é igual a 0,25 da hora, tá certo? 15 por 60. Na realidade, eu tenho 1/4 da hora, que dá 0,25. Então, fica agora, ó, pegando a formulazinha, velocidade média igual a espaço sobre tempo. Qual é a velocidade média? 60 km por hora que foi dado. Delta S é o que nós vamos calcular, e o tempo 0,25. Fazendo aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos, delta S é igual a 60 vezes 0,25. Multiplicando isso aqui dá 15 km. 15 km é a extensão da pista, tá? É o comprimento da avenida, da pista lá, tá? Sabendo que a extensão da pista é possível, sabendo a extensão da pista, é possível determinar o tempo necessário para atravessar, tá certo? Então, eu já tenho o tamanho da pista, comprimento, tenho a velocidade, vou calcular o tempo. A velocidade média que ele está andando é 40? 40. O espaço, né, 15 km? 15. E o ΔT, que é o tempo, é o que nós vamos calcular. Fazendo novamente produto dos meios igual a produto dos extremos, eu tenho que ΔT vezes 40 é igual a 15. Tá? Então, fica 15 por 40 vezes 60, dá 22,5 minutos. Então, 22,5 minutos é a resposta. Logo, o gabarito da letra A de asa. Deu para entender ou não? Repetindo, ó. Diz o problema. Uma avenida
um pouco movimentada, a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Então você não pode andar mais, se andar mais é multado, né? O tempo gasto para percorrer é 15 minutos, por um veículo que se move dentro de um limite de velocidade permitido. Se a velocidade de travessia da pista for alterada para 40 km, ou seja, diminuiu a velocidade da pista, né? Qual será o tempo mínimo necessário em minutos para um veículo percorrê-la dentro do limite de velocidade? Então, veja bem. Primeiro, eu vou transformar esse 15 minutos em hora. Olha aqui, ó. 15 dividido por 60 dá 0,25 da hora. Tá certo? Portanto, fica. Aí vem para a formulazinha. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é 60. O tempo, 0,25. Fazendo produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho que ΔS, ou seja, o espaço, é igual a 60 vezes 0,25 e dá 15 km. Logo, a extensão da pista é 15 km, tá certo? Então, sabendo a extensão da pista, eu volto para aquela fórmula. Eu já tenho a velocidade média, tenho o espaço, tá? E vou calcular o tempo. Então, fica, a velocidade média é 40. O espaço é 15. Quem é o tempo? Faz produto dos meios igual a produto dos extremos, que vai dar ΔT 22,5 minutos. Tá bom? Então, para descobrir o tempo da travessia com o novo limite de velocidade, foi necessário multiplicarmos o tempo, dado em hora, por segundo, uma vez que cada hora tem 60 minutos. Ele queria saber ela em minuto, né? Por isso que calculou por 60. Segundo exercício, 2/3 de uma viagem de 600 km são percorridos em uma velocidade média de 60 km por hora. Então, a BR lá que estamos transitando tem 600 km. Ele só percorreu 2/3, mas ele ia a 60 km por hora. Ora, gente, quanto é 2/3 de 600? É você pegar 2 vezes 600 e dividir por 3. 2 vezes 600 dá 1.200, por 3 dá 400. Logo, esse 2/3 de 600 é 400 km. Para que a viagem seja completada com a velocidade média de 80 km, em quanto tempo o restante dela precisa ser percorrida? Em quanto tempo o restante dela, quanto é o restante? Se ele percorreu 2/3 de 600, então ele percorreu 400 km. Vamos ver aqui, ó. Aí tem as opções aí, ó. Tá? A resolução. De acordo com o enunciado, 2/3 de uma viagem é igual a 2 vezes 600 e por 3, que dá 400 km. Logo foram percorridos 400 km, com a velocidade média de 660 km por hora. Nesse sentido, vamos determinar qual foi a duração desse trajeto. Então, quanto tempo ele passou para percorrer 400 km? De novo a formulazinha. Vm igual a ΔS sobre ΔT. Não esqueça que ΔS é o espaço e ΔT é o tempo. A velocidade média quanto foi? 60. O espaço, 400. Então, eu vou encontrar o tempo. Produto dos meios igual a produto dos extremos. 60 vezes ΔT, 400 vezes 1. Fica 60. ΔT igual a 400. Tirando o valor de ΔT, isso aqui é uma equação de primeiro grau. O que está do lado oposto da igualdade passa a ser numerador. E o que está junto da variável passa a ser denominador. Sempre, toda vez. Não esqueça. Se você simplificar isso aqui, ó, 400 por 20 dá 20. 60 por 20 dá 3. Então, eu tenho 20 sobre 3 de quê? Da hora. Isso aqui está em hora. Tá ok? Quanto corresponde isso aí em hora? Vamos ver aqui, ó. Se você dividir 20 por 3, vai dar em torno de 6,60 e pouco. Tá? Então, você vai ter 6 horas e mais alguns quebrados. Vamos ver o resto. Após saber o tempo de duração do trajeto, quanto foi o tempo? Quanto foi o tempo? 20 sobre 3 da hora. Após saber o tempo de duração do trajeto, é possível determinar o tempo total da viagem, uma vez que o percurso é de 600 km. Deve ser percorrido com velocidade média de 80 km por hora. Então, esse tempo máximo deve ser, ó,
De novo, a mesma forma. Vm ΔS sobre ΔT. O Vm agora é 80. O espaço não muda, 600. Calcular o tempo para 80 km por hora. Então, no caso aqui, ó, para 80 por hora, a pista toda ele vai trabalhar com 30 sobre 4. 600 sobre 80, 30 sobre 4, daí é mais ou menos 7 alguma coisa, tá? 7 horas e pouco. Aí o que vai se fazer para encontrar esse tempo que falta? Ó? Tempo. 30 sobre 4, que é esse aqui dos 600 km, e 20 sobre 3, que é dos 400 km. Então, quanto vai ser o tempo para se resolver, para se chegar aos 200 km? Que é 90, ó, eu tenho denominadores diferentes, 4 e 3 dá 12, 12 por 4 dá 3, vezes 3, 90. 12 por 3 dá 4, vezes 2, 80. 90 menos 80 dá 10. Simplificando aqui, ó, por 2 e por 2, 10 por 2 dá 5, 2 por 2 dá 6. Se você dividir isso aqui, ó, e multiplicar por 60, eu tenho 50 minutos. Tá? Então, se em 50 minutos, ele percorreu os 200 km a 80 km por hora. Ok? Logo, o tempo para percorrer 200 foi 50 minutos. Mas o tempo total, para ele percorrer a pista, quando vai ser? Por meio desse cálculo, descobrimos que para manter-se a velocidade média de 80, a viagem deveria ser feita no tempo de até 30 sobre 4. Isso aqui dá o equivalente a 450 minutos. Depois disso, calculamos a diferença entre o tempo total da viagem e o restante 450. Ou seja, 450 menos 50 dá 400 minutos. Transformado em hora, temos o tempo gasto durante os 2 terços iniciais dela. E encontramos o total de 50 minutos. Em seguida, multiplicamos o resultado medido em horas por 60. Então, nós temos 6 horas e 40 minutos percorrido a viagem toda. Ou seja, em 600 quilômetros, na base de 60 e 80 km por hora, foi gasto 6 horas e 40 minutos. No caso aqui, a letra E de Eva. Outro exercício aqui, ó. Considere que Roberto, em sua caminhada de 2.000 metros, para manter seu condicionamento físico, desenvolve uma velocidade média de 5 km por hora. O tempo gasto para percorrer essa distância é de... Aí tem as opções, ó, tá? Vamos ver quem é. Nós temos 2 unidades diferentes, ó. Observe aqui, ó. Tenho 2.000 metros e tenho 5 km por hora. Vamos ver o que acontece. Ora, 2.000 metros é igual a quantos quilômetros? 2 quilômetros. Tá aqui, ó. Então, o que eu fiz? Transformei metro em quilômetro. O tempo está em quilômetros por hora, tá? Então, eu tenho de novo a fórmulazinha, ó. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade média é 5. O espaço é 2 km. Enquanto o tempo, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Fica 5t igual a 2. Delta, equação do primeiro grau, ó. Isolando a variável, que é ΔT, fica 2 sobre 5 vezes 60, que dá 24 minutos. Então, no caso, ele precisa de 24 minutos para fazer o seu percurso. Se você voltar lá nas opções, eu tenho a letra C de casa. Por que é minuto? Porque a pergunta dele é para se obter a velocidade média, tempo gasto, percorre distância. Certo? Então, as respostas todas estão em minutos. Eu tenho a letra C de casa. Tá bom? Vamos ver outra questão aqui, ó.
Um carro viaja a 100 km por hora por 15 minutos. Durante 15 minutos ele percorreu a 100 km por hora. E então baixa sua velocidade a 60, ou seja, quase a metade, né? Percorrendo 75 km nessa velocidade. Qual a velocidade média do carro para o trajeto total em quilômetros? O que nós temos que saber primeiro? Saber o que é a distância. Tá certo? Então ele percorreu, viaja 100 km por hora por 15 minutos. Depois baixa 60 e percorre 75. Tá? Vamos lá. Para resolver o exercício, devemos saber a distância total e dividi-la pelo intervalo de tempo. Dessa maneira, primeiramente, qual é a distância percorrida nos 15 primeiros minutos? Tá? Qual é a distância? Depois, em seguida, calcularemos o tempo necessário para percorrer 75 km, a uma velocidade de 60 km. Portanto, vamos fazer o cálculo. Então, de novo, a formulazinha. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. No primeiro momento, ele não andou a 100 km por hora? Andou, está aqui 100, ó, velocidade média é 100. Calcular o espaço, dividir por 0,25. De onde é esse 0,25? Esse 0,25 é exatamente a divisão de 15 por 60, tá? Transformando em hora. Então, temos aqui, ó, 100 igual a ΔS sobre ΔT, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, eu tenho 100 vezes 25, dá 25 km, tá? Na outra situação, 60 km por hora durante 75 km. De novo, 60 por 75, ΔT. Aqui, ó, o 60 vem para o lugar do ΔT, o ΔT vai para lá. Ó. Simplificando, ó, 75 por 15 dá 5. E 60 por 15 dá 4. Dividindo 5 por 4 dá 1,25 da hora, ou seja, 1 hora e 25 minutos. Com base no cálculo anterior, descobrimos que o veículo percorreu 25 km no primeiro trecho e o segundo trecho cerca de 1 hora e 25 minutos. Tá? Desse modo, a distância total percorrida e o tempo total de viagem são iguais, respectivamente. 100 km, tempo de 1 hora e 50 minutos. Então, vem, ó, ΔS sobre ΔT, 100 dividido por 1,5, eu tenho uma velocidade média de aproximadamente 67 km por hora. Então, aquela que ele foi há um tempo a 100 km por hora, depois baixou para 75. E aí, fazendo os cálculos, na média, ele andou a 67 km por hora. Certo? No caso aqui, a resposta é letra C de casa. Resposta. Letra C de casa. Não esqueça. Mas tem que fazer os cálculos, né? Quem não entender, perguntem. O outro exercício. Tem mais um exercício aqui, ó. Com aproximadamente 6.500 km de comprimento, isso aqui é interessante, ó. O rio Amazonas disputa com o rio Nilo o título de rio mais extenso do planeta. Então, o rio Amazonas e o rio Nilo são os mais extensos. Suponha que uma gota de água que percorra o rio Amazonas possua velocidade igual a 18 km por hora e que essa velocidade se mantenha constante durante todo o percurso. Nessas condições, o tempo aproximado em dias levaria a gota para percorrer toda a extensão do rio é de
Então ele quer saber quantos dias essa gota percorreria o rio à mesma velocidade, né? Então ele já fala aqui na letra E, mas vamos ver o que acontece. Para calcularmos o tempo em hora necessária para a gota d'água percorrer todo o rio, devemos utilizar a fórmula da velocidade. ΔS sobre ΔT. Qual a velocidade? 18. Qual a extensão do rio? 6.500 km. Qual é o tempo que vai levar? Produto dos meios igual a produto dos extremos, tá? Então fica ΔT igual a 6.500 dividido por 18. Aqui, gente, você tem quilômetro e tem quilômetros por hora. Essas unidades vai ser o seguinte, ó, é a divisão dessa por a divisão disso aqui, ó. Então nós temos divisão de um por divisão de outro. Produto do meio, produto do primeiro pelo inverso do segundo. Vai ficar quilômetro dividido por quilômetro vezes hora. Se você fizer aqui a continha. Então aqui, ó, quando você divide 6.500 por 18, dá 361,1 o que? Hora. Só sobra hora. O H e o H somam, porque cancela. Isso aqui, ó, está em hora. 361 horas. Mas um dia tem quantas horas? 24 horas. Então aqui eu tenho 361 vezes 24, que dá 15 dias. Tá certo? Eu tenho um dia tem 24 horas, eu quero saber em dia, eu divido por 24, dá 15 dias, tá certo, gente? No caso, a letra E de Eva. E de Eva. Vamos lá. E de Eva. Vem aqui, ó. Então, não esqueça que a formulazinha é fundamental. Então, só recapitulando, quem é a velocidade média escalar? ΔS sobre ΔT. ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT é S ΔT final menos ΔT inicial. Então, assim nós calculamos a velocidade média, podemos calcular o espaço e podemos calcular o tempo. É uma formulazinha com 3 variáveis. Então, eu posso ter velocidade, uma das variáveis, espaço, outra variável, e o tempo, outra variável. Então, uma fórmula com 3 variáveis, eu posso calcular 3 elementos: velocidade, espaço e tempo. Tá certo, gente? Eu acho que ficou bem batido isso aí. Refaça os exercícios. Na dúvida, me perguntem. Não esqueço de mandar as questões sobre ponto extenso, ponto material, sobre a parte de trajetória. Não esqueça, tá? Mande até terça-feira. Qualquer dúvida, me perguntem. Muito obrigado e até a próxima semana, ok? Fiquem com Deus. Um abraço.